Bom, eu vou falar em termos de o professor de filosofia, professores e filósofos. Qual que é a diferença? Todo filósofo é um professor de filosofia, porque ele transmite um conhecimento, né? Agora, professor de filosofia, tem alguns que não são filósofos, que não fizeram a faculdade de filosofia. Então, tem pessoal da história, pessoal da antropologia aqui, etc. Então, por aí, eu vejo que há já uma... a gente não pode fazer um currículo de uma aula de planejamento o ano inteiro, se a gente não sabe onde é que nós estamos pisando. Tá? A Associação Nacional de Pós-Graduandos em Filosofia, ANPOF, ela disse que professor de filosofia não é filósofo. Tá? Então, e tem gente que acredita nisso. Eu não acredito nisso. Tá? Eu acho que quem faz medicina é médico, quem faz geografia é geógrafo. Tá? Quem faz história é historiador. Tá? Mesmo que não esteja, mas isso aí não está regulamentado em nenhum lugar. Ou lá no Congresso. Geógrafo está, mas eu acho que historiador não está, né? Mas mesmo assim, cabe a nós o título de filósofos. Tá? Por quê? Porque nas nossas aulas, e a das outras ciências também, quando eles falam, eles dizem coisas que eles estão produzindo conhecimento. Além de eles transferirem, eles estão produzindo, porque nunca vão falar igual. Assim como o professor Francisco falou, a gente não repete a mesma coisa igual. Nem o próprio escritor, nem que traz consigo uma literatura poética, etc., ele nunca vai sentir as emoções e a inteligência do seu texto todas as vezes que for repetido. Tá? Então a gente sempre está produzindo conhecimento. Então nós somos filósofos. Por que é diferente das outras áreas? Porque o professor de geografia, ele é um geógrafo também. Ele é o de história, um historiador. Agora, o de filosofia, ele é um filósofo. Porque ele tem que se desnudar de todos os preconceitos que tem aí. Para ser um professor de filosofia, para passar, ele tem que escutar, ele tem que ouvir, etc. Sem condenar, já acusar, tá? E sem elogiar, e sem agradecer, etc. Bom, nesse sentido. Tá? Então, só mais uma coisa, eu acho que neste sentido aí, essa questão de científica, que as outras ciências acham que é ciência e trata do objeto. Tá? E chega o objeto e fala a verdade sobre o objeto. Mas, na verdade, todas as ciências, elas são abstrações. Tá? Como a filosofia, não existe... A ciência é uma linguística. Então, a árvore, ela pode... É uma forma arbitrária de dizer sobre aquela coisa. Tá? Então, na verdade, quando a gente vai falar sobre Platão, só para terminar aqui, a gente vai falar sobre Aristóteles, Sócrates, mas está muito longe do tempo. Não, a gente sempre reatualiza, sempre o recorte do momento. Tá? Então, não existe diferença nenhuma, e nem, eu estou com aquela pudor de falada. Não existe isso aí. Benedito. Boa tarde a todos. Meu nome é Benedito, assim como o nome também meio caipira, né? Eu venho do interior meio próximo aqui, que é Ibiúna. E está aqui o chapéu também, né? Para confirmar minha caipirice. Mas meu pai jamais me deixaria entrar numa sala dessa, respeitosa, com chapéu. Mas eu fiz questão de manter o chapéu para estabelecer alguns questionamentos. E os questionamentos são, na verdade, para essa cadeira vazia que está aqui.
sabe? Que é o campo da executiva, né? A gente até teve uma liberdade hoje pelo poder legislativo para estar presente debatendo. Mas executiva, né? Que seria a pessoa responsável da Secretaria de Educação, não está aqui conosco, respondendo aos principais questionamentos que eu trouxe. Que primeiro eu queria questionar assim, ó, como que eu vou estar propiciando os debates tecnológicos que o mundo exige, se há 6 anos que eu leciono numa escola que não tem nem sala de informática? Como, não é? Eu vou estabelecer uma filosofia mais ampla com os alunos no tempo que eu tenho e com uma merenda que é decidida, né, por os poderes que eu não consigo controlar direito. Então, os grandes questionamentos que eu trago são sobre esse controle tirânico dos nossos instrumentos de gestão democráticos. Não é? Desde a fala, todos os instrumentos. Como que eu posso criar um espaço pedagógico na minha escola, se as tintas já vêm pela diretora decidida e para os outros, sabe? Né? Então, essas questões que realmente me atravessam, né? Eu queria continuar agora tirando chapéu para a gente, para o nosso debate aqui. Porque, apesar disso, apesar de você, lá já disse o Chico Buarque, né? E sem saber também, mas já que, poxa, todo mundo muito erudito aqui, tem que puxar alguma coisa. Eu sou meio capial lá, igual o Riobaldo do Guimarães Rosa, que quase que nada eu não sei. Mas se joga uma ideia na minha frente, como está lá no Grande Sertão, eu sou igual um cachorro farejador que vai até o fim do mundo atrás dela, sabe? E, apesar disso, eu acredito o seguinte, nesse ano, o professor que ainda está bastante afastado do campo da prática mesmo. Eu não sei se vou assustar o senhor ou não com essas atividades que eu realizei, mas esse ano, nas eleições para prefeito, eram 6 candidatos na minha cidade, eu dou aulas para os segundos todos, coloquei um candidato para cada série, pesquisar o candidato, e a gente realizou os diálogos filosóficos, onde durante cada dia de semana a gente levou um candidato lá, sabe, para debater, apresentar as propostas dele e também estabelecer uma plataforma para os vereadores exporem. E aí antes eu passei um pouco do Maquiavel lá, sabe, do Príncipe, passei um pouco lá da Utopia do Thomas More, para eles pesquisarem e ir pensando no que vão chegar, né, e, sabe, foi bem interessante, porque foram 6 dias, eu consegui isso, e escolas particulares e públicas se reuniram lá, né, e debateram isso em 6 dias, sabe. Outras coisas interessantes, foi que ontem, para estar finalizando mesmo, ontem eu trouxe os alunos aqui, olha, para o Memorial da Resistência de São Paulo, antigo DOPS, né? Depois de também realizar um trabalho durante esse ano sobre 1968, que Biúna sediou o 30º Congresso da UNE, não é? E quando foram presos lá em 68, né? Os presos políticos. E trouxe eles para conhecer, sabe? Depois a gente veio andando pelo centro de São Paulo todo, e a gente acabou aí no nosso último dia de aula no MASP, né? Com os alunos do 3º ano. Professor. Então, era para, finalizando mesmo, apesar de não saber, eu acho que o espaço pedagógico do professor, ele não está ainda restrito nem à sala e as péssimas condições que a gente vive. Mas, né, mas essa condição de liberdade que a gente ainda pelo menos pode debater para um dia, nessa prática, através desses debates, a gente alcançar a realidade. Obrigado. E para encerrar, eu queria trazer o Cínico, o Diógenes, só para falar aí, olha, né, lembrando aquela história com o Alexandre, por favor, só não tires o que não podes me dar. Obrigado, professor. É isso. Encerrando, então, a nossa plenária, o professor Ricardo. Bom, falando sobre a crise na educação, vou falar da minha experiência, né? Eu leciono numa escola que funciona nos moldes do século XIX, fui formado no século XX e dou aula para alunos do século XXI. Quer dizer, então, acho que a gente tem que debater mais, muito mais, a questão da educação. O que a gente entende como educação para esse século XXI. Tá? Então, pensar um pouquinho mais sobre essa questão de abordar mais temas que estejam relacionados com a vida do jovem, que o jovem está sentindo, tratar filosoficamente esses temas aí. O consumo é um fato, então temos que questionar isso aí, usar textos de filosofia para questionar o consumo. Tá? Sobre o que falou o professor Chico, que citou o Franklin Leopoldo de Silva, essa especificidade da filosofia, que é ensinar o estilo reflexivo, né? Pensar reflexivamente. A gente tem que pensar nisso.
Não abandonar isso aí. Não se preocupar com conteúdos, mas se preocupar em ensinar esse estilo, que é o que a filosofia tem de melhor. Questionar, ensinar a questionar. Não vamos nos preocupar com dar resposta, achar uma resposta, mas o questionar, o se perguntar. Acho que a filosofia nasceu disso, do espanto, da dúvida, e ela tem que continuar fazendo isso. Acho que é para isso que ela existe. Tá? Então a gente tem que pensar um pouquinho mais. Esse encontro é bom para a gente ocupar nosso espaço, ocupar bem nossas aulas, para que a gente se fortaleça e que se algum ataque vier, a gente saiba se defender. E que outros encontros tenham aí, que a gente possa novamente nos reunir para propor um novo currículo, né, para o Estado. Muito obrigado aos participantes. Agora passamos a palavra para o professor Rodrigo, para que ele faça as considerações finais. Eu saio daqui hoje, acho que com um sentimento de gratidão. De gratidão por, acho que vocês terem me ajudado a colocar um problema talvez um pouco maior do que aquele que eu tinha quando cheguei aqui. E talvez esse problema eu consiga tensioná-lo para que ele se torne filosofia, para que esses problemas que normalmente são tratados pela filosofia como problemas de segunda ordem, problemas menores ou problemas educacionais, de uma forma muito específica, que é de uma forma filosófica. Eu acho que é com esse espírito, que também aí é algo que eu gostaria de deixar, de dar a vocês, eu acho que dessa mesma forma a gente teria que pensar o currículo de filosofia, filosoficamente, e não pedagogicamente. Aqui, pedagogicamente, não tem nada a ver com os pedagogos, mas como uma tarefa apenas que tem como única preocupação a ensinabilidade. Acho que o que a gente tem é que em mãos 2.500 anos de história, pelo menos. De história não, de tradição. Nós somos os guardiões de 2.500 anos de tradição. Eu acho que essa tradição é a nossa responsabilidade deixar como legado. Acho que a Hannah Arendt tem um texto muito bonito, vai tratar disso, que é entre o passado e o futuro. Eu acho que a nossa responsabilidade como filósofos, professores de filosofia, como eu gosto de entender, é de deixar às novas gerações algo que nós aprendemos com as gerações que nos antecederam, mas não que foram apenas deixados a nós, mas que nós ajudamos a construir. Nós também somos produtores de tradição, não apenas guardiões. Mas isso que nos foi dado, isso que nós temos que transmitir ou que deixar para uma outra geração, como um testamento, ou como uma herança, é algo que a gente tem que cuidar com muita responsabilidade. E o que eu penso é que, para se fazer filosofia, a gente não tem que falar necessariamente de filosofia. Para se fazer filosofia, a gente tem que pensar filosoficamente. Pensar filosoficamente é pensar os nossos problemas, seja com a tradição filosófica, seja com um filósofo em específico, mas aquilo que nos foi ensinado a gente tem que manter sob tensão. E apenas para fazer uma referência ao Nietzsche, que a Perla trouxe, convidou para estar aqui no debate, talvez a gente tenha a necessidade de nos tornar extemporâneos, né? E é só quando a gente se torna extemporâneo que a gente consegue ser atual. E é a grande charada que o Nietzsche nos coloca nas suas extemporâneas, né? E que depois o Agamben ele vai retomar para falar sobre a contemporaneidade. Acho que ser contemporâneo é ser atual. Isso não quer dizer estar na crista da onda. É se deslocar nesse próprio tempo que nós vivemos. E aí, chamar um outro filósofo também para a discussão, que é o Foucault, que eu já fiz uma referência a ele, mas de um outro texto, lá quando ele deu a sua primeira aula no Collège de France, a ordem do discurso. Talvez a gente tenha que entender um pouco qual é o discurso que está nos tomando, né? Qual é essa atualidade que nos toma, que nos sequestra, que sequestra o nosso pensamento. E me parece que uma delas é pensar os conteúdos. A gente já está atrelando demasiadamente currículo a conteúdo.
há muito tempo. Esqueceu de pensar que currículo é uma forma de pensamento que nós precisamos ensinar. Então, ó, currículo de filosofia é um ensino de uma forma de pensamento. Ou, para ser um pouco fiel àquilo que eu disse antes, uma forma de aprendizagem de algo que nós precisamos aprender como filosofia. Eu acho que é isso que precisa estar como pano de fundo quando nós pensarmos um currículo de filosofia. O que é que nós queremos que os nossos alunos aprendam conosco? Ou qual é a herança que eu quero deixar para esse meu aluno de pensamento? E aí a gente não pode esquecer toda a nossa tradição de pensamento. Mas eu saio daqui, como eu iniciei a minha fala final, e desculpa por não estar respondendo as questões, porque não foram diretamente questões que foram colocadas a mim, mas sim muito problemas que foram colocados para todos nós. Então, eu não posso responder sozinho. Eu acho que a gente tem que pensar isso de forma coletiva, ou plural, ou sei lá como que a gente pode pensar isso. Eu só queria lembrar de uma fala do Voltaire, se eu não me engano, que é o respeito àquilo que a gente pode ouvir, né? ou respeito àquilo que pode ser dito. Posso não concordar com tudo aquilo que vocês dizem, mas eu daria minha vida para que vocês tivessem o direito de dizer aquilo que vocês têm a dizer. Eu acho que isso é que tem que estar como princípio de reflexão para a gente pensar um currículo. Claro que teremos posturas marxistas, teremos posturas kantianas, teremos posturas historicistas, do Franklin, por exemplo, do qual eu não compartilho com quase nada, a não ser com o desejo de pensar o ensino da filosofia, mas teoricamente não. Eu gostaria muito de debater isso com ele, assim como debato com vários outros. Mas eu acho que é esse espírito, o espírito também requerido por Kant lá no que é o esclarecimento, de poder dizer publicamente aquilo que a gente pensa, isso é o princípio da razão pública, é que a gente pode sim ter um currículo que possa, talvez, chegar mais próximo daquilo que nos agrade. Por que o currículo não funciona? Porque, mais uma vez, ele é dogmático. Um currículo dogmático é aquele que vai dizer aquilo que nós temos de ensinar, os conteúdos que nós temos de ensinar. E esquece de pensar aquilo que talvez seja o mais importante, a natureza da filosofia. Ou as naturezas das filosofias, que foram... ou que tem tantas formas de pensar quanto os filósofos as pensaram. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E já peço desculpa pela minha indelicadeza, mas eu tenho que ir atrás do meu ônibus. Agradecemos ao professor. E mais uma coisa, eu só tinha eu vim para cá também para realizar um fetiche, de fazer igual os deputados fazem, né? Muito obrigado, professor. Tenho certeza que as suas contribuições irão fazer a gente refletir um pouco mais. Continuando, então, eu passo a palavra para o professor Francisco para que ele faça as considerações finais. Dizia lá o Kant que o tempo não existe, mas o relógio existe. Rapidinho aqui, eu também não vou responder nada não, porque não dá, né? As perguntas filosóficas são perenes, né? Senão acaba a filosofia. Uma questão rapidinha sobre o professor de filosofia e filósofo, só deixando claro sobre o nome da nossa associação, que é uma questão muito simples, né? Lógica aristotélica básica, né? Todos os graduados são professores de filosofia, mas nem todos os professores de filosofia que dão aula são graduados. Logo, nossa associação acolhe todo mundo, os graduados filósofos, que são todos filósofos, e os que não são filósofos, mas dão aula de filosofia também, né, podem fazer parte da associação, pelo menos até a discussão de amanhã, que a gente tem que discutir essas coisas, do estatuto e tudo mais, tudo bem? Porque sempre ficou aquela história, né, a Ampof e tal, né, os professores de filosofia, os filósofos, e nem os professores que dão aula lá no ensino médio, isso não é filósofo, né? Então, essa divisão de classe dentro da categoria, a gente sabe que tem professores da USP, da PUC, sei lá eu, da Unesp,
né, principalmente representado pelo Gianotti, que não considera muita gente filósofo, né? Nós todos somos filósofos e estamos aqui e, segundo o Gramsci, todo mundo é mesmo, né? Então tudo bem, está explicado mais ou menos, né? Por que é o nome aí? Pontuando algumas coisinhas. Gente, a questão da proposta do governo tal, que a gente deve complementar, tal, alguém falou aqui. Claro, gente, nós não podemos ficar paralisados diante de qualquer proposta de qualquer governo. Nós temos que reinventar, criar, né? Eu não trabalho, na minha escola ninguém obrigatoriamente trabalha com os caderninhos do governo. Nós lutamos, discutimos com a direção e tudo mais. O problema da proposta do governo é que ela não é discutida com a rede. Ela vem de cima. Ela é um caderno imposto. Ela não há uma discussão. E aí vem a questão, né? O currículo não se confunde com aqueles conteúdos. Mas aquilo ali, se eu seguir como até um estudo dirigido e tudo mais, nós vamos ver que há uma negação de uma concepção de currículo que eu acho que é da maioria da gente. Então ela, de certa forma, como caderno do governo, se coloca de forma de uma violência, de uma não debate, de uma construção de proposta. Chega um outro governo, muda o caderno, muda a cor do caderno. É assim que faz, é assim que fizeram com essa proposta de 92. 10 anos de discussão, depois jogar na lata de lixo. É brincadeira. Não há um processo, não há uma política educacional, não há um respeito ao trabalho do professor. Então não se discute isso. O fato é que chega um governo, ó, tá aí o caderninho. Aliás, é tão absurdo às vezes, que eu não estou dizendo que tem caderninho que não é bom, não. Tem coisa boa lá. Embora tenha sido feito, aqueles cadernos estejam feitos pelos historiadores. Nada contra os historiadores que fizeram. Mas não tem um professor de respeito dentro do conhecimento da área de filosofia, seja da USP, da PUC, da Unesp, da Unicamp, de qualquer que tenha participado da confecção dessa tal proposta. E aí que é o pior. Alguém já leu os princípios dessa proposta? Aonde estão eles? Não estão. Eles estão mais ocultos do que a gente pensa, porque dentro dos princípios está o que Saviani chama de neotecnicismo. Porque ele é tão pior, porque ele não explicita, ele não deixa claro os princípios que são deles. Está aqui, ó, nossa proposta é neotecnicista, assim, 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 e nós defendemos isso. E os professores pegam o caderninho e começam a repetir aquilo. Então, quando você repete a receita do bolo, você indiretamente está entrando dentro de uma engrenagem e reproduzindo um currículo que é oculto, que esse governo quer, e seja qual o governo que for. Que seja do PT, que seja do PSDB, que seja o que for. Né? Nós não podemos aceitar de governo nenhum, né? Nenhuma imposição curricular, porque a nossa autonomia de discussão tem que ser respeitada. Como diz aqui o Gelano agora há pouco, tem que respeitar-se, como no Paraná, houve a construção de uma proposta dos professores. Não é boa, não é, não sei o que lá, mas foi feita a partir da discussão com o professorado. É aí que a educação vai mudar, é aí que a educação vai, mas existe um elitismo muito grande. No Brasil, né? Quer dizer, existem as elites que querem impor, e aí os governos que querem impor suas ideologias. Tudo bem? Terminando? Deixa eu ver. Então, clarinho. Currículo não se restringe a conteúdos. Né? Muito cuidado aí. Né? Esse livrinho aqui não é o currículo. Esse aqui é uma proposta, o currículo é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Né? Então, a Profesp. A Profesp não quer criar outra proposta, tem que deixar claro. Nós não estamos aqui para criar uma proposta para mandar, como alguém falou, ó, vamos criar uma nova agora para mandar. Não. Nós estamos aqui para que os professores, como nós estamos aqui, vamos construindo, e vai ser um processo sempre de construção, de discussão da proposta do currículo. Nós não vamos criar. Podemos criar subsídios, discussões, cadernos, documentos, uma revista que a gente pode fazer.
né, e que a gente vai subsidiar o trabalho do professor, mas a Profesp não quer criar, segundo a proposta, contra a proposta do PSDB, ou seja quem for. Porque amanhã pode estar outro governador aí, e vem aí, nós vamos criar uma outra contra o próximo que tiver aí, do PSB ou do PT, eu não sei, não é por aí. Está entendendo? Então nós não queremos criar, a gente quer criar um espaço de discussão em que os professores se sintam sujeitos da sua história a partir de cada unidade escolar, de cada realidade, né, de autonomia da escola, porque se há um governo mais autoritário, mais ditatorial que houve na história, embora falem em cidadania e tudo mais, é esse atual governo que está aí, de autoritarismo, inclusive de assédio moral aos professores e de desrespeito aos professores. E aqui eu já não falo mais como filósofo, né? Aqui eu já estou falando como político, né? Currículo tal. Então é sobre isso mesmo que eu queria terminar, e desculpa se eu não abordei tudo, terminando com a frase do Franklin de novo, né? Sobre essa questão que eu acho que eu coloco essas questões que é isso. O Franklin tem uma frase que eu colocava na minha parede, e depois eu perdi o cartazinho, que é isso. Que eu acho que para mim também é outra coisa paradigmática. O filósofo não é o homem das certezas definitivas, mas se recusa a ser como político, não como os políticos, o homem das certezas momentâneas. Essa frase é fantástica. Nós não temos certeza definitiva, mas nós não aceitamos as certezas momentâneas de cada governo, de cada secretaria, de cada direção, de cada isso. Nós não podemos também aceitar esse relativismo em nome o quê? Em nome de um ensino mais, não sei o que lá, para o mercado e tal. A filosofia a gente sabe que ela vai além disso, embora não encontre a verdade absoluta, porque, segundo alguns, ela não existe, né? Tudo bem? É isso que eu tinha que dizer. E desculpe dar ênfase aqui, porque eu sou descendente de italiano, sabe como é que é, né? Agradecemos, então, a participação aí do professor Francisco, do professor Antônio Capellari. Agradecemos também a colaboração de todos vocês, a participação, a paciência de todos aqui conosco. Desejamos aí um bom retorno para vocês, para suas residências, para suas acomodações. Tem mais alguma coisa? Amanhã, que hora que é a aula? Amanhã às 8h30, aqui. Muito obrigado mesmo e um bom retorno para as casas de vocês. Amanhã é sexta, cuidado com o trânsito em São Paulo, hein? E o tiro também.